Olá pessoal, está começando a 42ª edição do Gym Podcast Brasil e estamos chegando com algumas atualizações importantes e exclusivas sobre como foi a Copa do Mundo de Sofia, de GR e o Gimnasiade também. Não é isso, Ícaro? Ô, Cedric, deixa eu te contar, babadeiro, viu? Esse episódio tá babadeiro, tá sincerão, com participações incríveis. Eu acho que quem escutar vai ficar muito satisfeito em saber como é que foi a Copa do Mundo de Sofia e também o Gimnasiade. Cara, tá babado, tô falando, viu? Roda a vinheta aí e bora pro episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Eu não sei se vocês ouviram o nosso último episódio, né? Mas nele a gente falou um pouquinho sobre quais seriam as competições que abririam a temporada da ginástica brasileira. Se vocês não ouviram, corre lá e ouve, porque tá muito, muito legal mesmo. E assim, essas competições começaram e o Brasil já tem medalha internacional, né? Isso é a melhor parte. E paralela uma à outra, a gente teve a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária, e a gente teve o Gimnasiade em Zlatibor, na Sérvia. E essa competição que funciona como se fossem as Olimpíadas, né, escolares, o Gimnasiade. E aí eu pergunto para o Ícaro, como que a gente saiu, né? Como que o Brasil saiu nessas competições, Ícaro? Olha, Cedric, eu vou confessar que eu tô satisfeito com o desempenho das brasileiras, dos brasileiros, né, em ambas competições. Vou começar falando aqui sobre Sofia, né, que foi onde aconteceu a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica e foi a primeira participação do Brasil. A gente teve a Jojo, né, a Giovana Santos, na 10ª colocação do individual geral e aí a Maria Eduarda Alexandre conseguiu classificar também para a final de fitas. Ela se classificou em terceiro lugar, mas acabou na 4ª posição e não levou medalha. Tanto a Jojo quanto a Maria Eduarda Alexandre, elas apresentaram algumas séries novas, né, em alguns dos aparelhos, e essas séries novas parece que ainda precisam de alguns ajustes, ainda precisam de serem adaptadas um pouquinho melhor ao código de pontuação e também ao que elas pretendem desenvolver, para elas conseguirem levar as notas delas. Eu acho que também para ser a primeira competição do ciclo inteiro, elas se saíram bem. A medalha não veio aí na Bulgária, né? Mas eu acho que as meninas representaram muito bem e já cravaram aí que a gente tem uma nova dupla muito forte para competir esse ciclo inteiro, né? Maria Eduarda Alexandre e Giovana Santos. E não podemos esquecer de Babi Domingos também, né? Que disse que pode ser que ela continue. Ela vai jogando, ela vai se entregando aí ao longo do ciclo e ver até quanto o corpo dela aguenta. Foi o que ela falou. E a gente está bastante animado para vê-la competindo também. Quem sabe no Mundial, né? De ginástica rítmica que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, no meio do ano. Mas Sofia foi desse jeito. Agora, o Gimnasiade, olha que curioso. A gente mandou 2 seleções, né? A seleção feminina e a seleção masculina, cada uma com 5 atletas, mas eu não vou dar muito spoiler sobre como foi não, porque a gente vai ter uma participação especial daqui a pouquinho, que vai contar como é que foi esse Gimnasiade, e essa participação vai dar detalhes incríveis. Mas o que eu posso adiantar é que a gente foi medalha de bronze por equipes feminino. As nossas meninas lutaram, e mesmo com umas séries reduzidas, elas conseguiram um resultado exponencial. Tivemos a informação privilegiada de que as meninas não fizeram um bom treino de pódio e por conta desse resultado a comissão técnica decidiu simplificar um pouco das séries delas para poderem valorizar um pouco mais da execução dos exercícios e isso funcionou e o resultado está aí no peito delas, medalha de bronze. Parabéns para as meninas, gente. Já os meninos, eles terminaram na 5ª colocação por equipes, eles não alcançaram o pódio, mas
também conseguiram estar lá presentes, conseguiram cravar suas séries, conseguiram bons resultados e com certeza eles deixaram aí a marca nesse evento, que é um evento importante, né? A gente não pode desprezar o Gimnaside, é um evento muito importante, e cumpre o calendário internacional. Não é um evento que a CBG organiza e determina os atletas, mas é um evento importante sim. É isso, Cedric. Muito legal, Ícaro. Muito bom mesmo. Gente, agora vamos para uma novidade exclusiva aqui do Gym Podcast Brasil. Nós temos uma parceria nova e que irá colaborar nas nossas coberturas nacionais e internacionais aqui para o podcast e também para o Gymblog Brasil. Gente, a gente não tá fácil não. Nossa nova parceira é a jornalista Silvana Conte, ela que é da página Aerobic. Ela também escreve para o Ginásio Latina e vai trazer alguns conteúdos especiais das competições lá de fora. E a primeira participação dela foi justamente na Copa do Mundo de Sofia. Ela conversou com a Jojo e com a Maria Alexandre, e agora a gente coloca esse primeiro conteúdo na íntegra aqui para vocês. Vamos primeiro com a Maria Alexandre. Cada segundo dessa competição foi mega importante para mim, como crescimento na ginástica, porque a mudança de código já é algo muito difícil e a adaptação, assim, vindo dos treinos muito puxados, daí a primeira competição do ano, o esperado é mais um teste para saber como que a gente vai sair nas novas coreografias, no novo código, e foi isso que me aconteceu. A gente veio, eu testei as minhas coreografias novas, a gente já viu o que está valendo, o que não está valendo. Isso é muito importante. Não foi a minha melhor competição, claro, começo de ano, novo código. A gente espera o melhor mesmo no meio para o final do ano, que acontece o Mundial no Rio. Mas agora, essa primeira competição, a gente viu como um teste para melhoria das nossas coreografias, para que chegamos muito forte no Mundial. Fantástico. Falando em coreografias, falando em rotinas, como foi a construção das suas rotinas, quem construiu ela com você e no que você se inspirou para cada um dos aparelhos? Nas coreografias novas, a massa veio de um estilo de música argentina, meio gaúcha, é o malevo, e tem muitas batidas, precisa de muita agilidade, ser muito forte nos movimentos. E mais no arco é algo mais leve, mais tranquilo, porque a gente escolheu o Roberto Carlos, o rei da música brasileira, basicamente. E daí a gente colocou mais um jazz americano, uma coisa mais, um samba no meio. Isso puxou mais para a competição mais importante, que vai ser o Mundial no Rio, que a gente quis uma música mais brasileira. E foi muito importante a construção dessa coreografia, porque a gente se inspirou na Ana Paula Schaeffer, que conseguiu medalha no Pan-Americano em 2007, no ano que eu nasci. E ela tinha a música do Roberto Carlos, daí tipo, a gente tem a mesma pose. Foi tudo uma construção ali, querendo que fosse algo muito brasileiro por causa do Mundial no Rio. Daí também a gente pegou um pouco das inspirações da Ana Paula. Isso foi muito um conjunto de coisas muito importantes para a construção dessas coreografias. Representa muita coisa, né? Mas as mais importantes é que o Brasil chegue muito firme, muito forte nessa competição, sabendo o lugar de cada uma, né? Porque todas nós temos oportunidades, temos chances, grandes chances, e o meu sonho, a minha realização vai ser estar lá nas tops, tá tipo sendo realmente uma inspiração para muitas, e ainda mais no meu país, que eu tenho certeza que vai ser uma arquibancada cheia de brasileiro, e isso é muito importante pra gente. Então, o que mais passa na minha cabeça mesmo agora é trabalhar muito forte esse ano, esse início de ciclo, para que eu possa chegar lá
digamos, no pico do meu ano, que é em agosto, e esteja pronta para fazer o meu melhor e estar lá entre as tops. Muito obrigada. Riquíssimo esse conteúdo, Silvana. Muito obrigado. Quero agradecer o empenho e a oportunidade, viu, Silvana? Mas a gente ainda tem aqui uma entrevista com a Jojo. Vamos ver. Para você ser a 10ª melhor ginasta, quando nós temos as medalhas olímpicas aqui presentes e numa primeira Copa do Mundo do novo ciclo olímpico? Bom, é muito gratificante, né, a gente entrar em quadra e mostrar o nosso trabalho, ainda mais esse ciclo que se inicia, né, é o ciclo de 2028, o novo código que mudou. Então a gente quis, uma das nossas metas era mostrar a série para todo mundo entender, a arbitragem entender, nesse novo ciclo, nesse novo código, e graças a Deus deu tudo certo. Agora a gente vai batalhar para uma final nas próximas competições. Já sou veterana aí nas Copas do Mundo, mas cada Copa do Mundo tem o seu jeitinho, sua experiência, né? A gente entra de uma forma e sai de outra totalmente diferente, com novos ensinamentos. Isso é muito bom. So Giovanna was telling us that she's very excited with these results and she's working very hard. The main goal for this competition were present the choreography, the routines for the judges to try to understand better the new code of points in this new Olympic cycle. 3 anos na elite do individual, você antes fazia parte do grupo, temos um Mundial no Brasil, grande expectativa para o teu nome também, e grande expectativa entre as 4 ginastas do Brasil que buscam esse momento. Para você, essa oportunidade, esse Mundial no Brasil, o que significa? Eu fico muito feliz, né, um campeonato, pela primeira vez, um campeonato mundial de ginástica rítmica na nossa casa, né, eu vou fazer o meu máximo, batalhar, treinar bastante, me dedicar, como sempre fiz, para poder representar o nosso país num campeonato muito importante, como o Mundial. Fico muito feliz de ter tido esse resultado, né, o 10ª melhor ginasta nessa Copa do Mundo. É muito bom, porque a gente já começa o ano, um novo ciclo, de uma forma muito boa, né, mostrando que a gente está preparada para poder seguir em frente representando o nosso país. Fantástico. E para você, agora, voltando para casa, como é o esquema de treino e o que você tem em mente para esse próximo ano e quais são os próximos objetivos ou a próxima competição que você tem em mente? Bom, a gente vai voltar, a gente ainda tem mais uma semana de treinamento com a treinadora Mariana, a técnica da Boriana, né? Então a gente vai aperfeiçoar as séries, melhorar, ver o que tem que trocar, o que estava contando, o que talvez não possa ser que não tenha contado, né, nesse novo ciclo. E a gente vai levar para casa uma bagagem cheia de ensinamentos. E a minha próxima competição é em maio, na Polônia. Então eu tenho um torneio para poder competir. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos em busca de medalhas finais e representar novamente nosso país muito bem. Fantastic. So Giovanna is sharing with us that they are working with the coach from Boriana in Brazil. She is there helping them in the cleaning of the routines and oriented the best way, all of them. Her next goal is the competition in Polonia, and she's working very hard for all of this, and she hopes that everything gonna be okay and that her name will be in the list for the Worlds in Rio. Boa sorte para isso, Giovanna, e tudo de bom para você. Muito obrigada. É isso aí, Silvana. Muito obrigado pela parceria. E é isso. Seja muito bem-vinda ao Gym Podcast Brasil e a gente espera por ver você aqui muitas e muitas vezes. Agora, bora para o Gimnasiade. E agora, para contextualizar um pouco mais essa competição, a gente tem outra participação mais que especial, e é da Adriana Alves, nossa querida Adri, treinadora do Grêmio Náutico União, que está com a seleção na Sérvia e vai fazer um paralelo de como foi a fase classificatória para a gente. A Adri já é quase uma sócia aqui do podcast, né? Já não sei nem quantas vezes ela esteve aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu de novo aqui, né? Já estou quase uma locutora ou entrevistadora, né? Desse podcast que é super ouvido, badalado, muitas vezes polêmico, mas a grande maioria informativo. Então é um prazer estar com vocês de novo.
Eu estou na Ginasíade, né, como foi falado, na Sérvia, em Belgrado, e as competições de ginásticas aconteceram nesse local, na verdade, é diferente da onde está todo mundo. Quase todo mundo, todos os esportes estão em Zlatibor. E a gente está em Belgrado. A ginástica aconteceu aqui. Então a gente está meio sem pai nem mãe. É o único esporte que ficou nessa cidade. E o ginásio. Bom, a Ginasíade não é fácil de competir. Apesar de ser um evento escolar, todo mundo diz, é mais fácil. Sim, é mais fácil. O nível não é um nível tão alto. Não são as melhores ginastas do mundo que estão, mas são as melhores ginastas a nível escolar. É um evento que no Brasil é gerenciado pela CBDE, que é a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e internacionalmente pela ISF, que é International School Sports Federation. Então, ele é todo escolar. Algumas das seleções que participam são as primeiras seleções dos seus países, outras nem tanto. É um evento diferente, ele não tem a mesma programação dos nossos eventos normais de ginástica, ele tem uma parte cultural, ele tem, por exemplo, amanhã a gente vai sair daqui para ir passear, a gente vai passear em Zlatibor, porque tem a Noite das Nações, e aí tem as apresentações das culturas de cada país, então isso é muito bacana. Mas como o evento em si, eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem. Nós saímos do Brasil no dia 1º e ficamos... Deixa eu me localizar no tempo. Hoje teve competição segunda, vai ter competição segunda, vai ter competição domingo, treino sábado. Nós ficamos do dia 1º até o dia 5 sem treinamento. Sem treinamento, gente. Eu tô aqui, a gente treinou no corredor do hotel, tá? Nos dias 3 e 4, porque a gente demorou para chegar, teve uma longa história aí dos voos. Quando nós chegamos, fizemos um treino no corredor do hotel em 2 turnos. No dia 3, um treino no dia 4. E aí, no dia 5, é o treino de pódio e também o único treino e o único contato das meninas no aparelho, que dura 20 minutos. Estava o Brasil com a China Taipei no mesmo aparelho, 40 minutos de treino, 20 minutos para eles, 20 minutos para nós. Então, não é fácil, depois já vem a classificatória e depois já vem as finais. E não dá tempo, primeiro, tem um fuso de 5 horas, né? Nós estamos 5 horas para frente. Então, tem um período de viagem longa, tem um fuso de 5 horas, não teve um treinamento, então vamos dizer que está todo mundo meio enferrujado. E entra para o pódio já direto, meninas novas, meninas sem uma grande experiência em competições, sem uma bagagem de competições, principalmente fora do país. Tudo é novidade, né? Desde a hora que a gente entra no avião, para muitas é uma novidade, um voo internacional, ou acho que talvez para todas, até a comida, a língua, as outras nações, as outras culturas. Então, é um evento bem diferenciado para quem está vindo. E nós viemos com uma equipe que não tem uma experiência em eventos internacionais. São meninas novas, né? Bastante novas. E eu vou dizer também cruas. Além de novas e inexperientes, são cruas. Então, foi um evento difícil. O nosso treino de pódio iniciou de uma forma bastante dramática, vou ser bem honesta em dizer, porque elas estavam assustadas, né? Tudo novidade e também um pouco enferrujadas, né? Porque ficamos um tempo sem contato com o aparelho e tudo mais. Então, nós fizemos um treino de pódio ruim, não foi bom. Passamos com muita falha, as meninas nervosas, preocupadas, sem conseguir entender bem. Os aparelhos são um misto de gin nova com speed.
tá? Não é um ginásio de excelência, não tem nem perto do padrão que nós estamos acostumados a viver nos nossos eventos nacionais. Os eventos da CBG hoje têm um padrão de excelência maravilhoso, então esse nem perto disso mesmo. E elas passaram de uma forma que nos deixou muito preocupada. Eu e a Nayara, treinadora do Pinheiros, que está junto comigo aqui, ficamos assim, digamos que apavoradas, né? Tentando manter a descrição para que as meninas não notassem nada, mas a gente ficou surtada. Voltamos para o hotel e conversamos sobre qual estratégia a gente podia utilizar para tentar minimizar os erros, né? E tentar fazer com que elas se sentissem mais seguras, se sentissem, como é que eu vou usar a palavra? Que elas tivessem o orgulho de estar representando o país, né? Representando a sua nação, representando os seus clubes, representando as suas famílias, seja o que for, mas que elas curtissem esse momento, não levassem isso como um peso. É responsabilidade? Claro que é. Mas é um evento diferente, elas têm que curtir aquele momento, elas treinam para estar lá, para levantar o braço e mostrar o melhor. Então esse é o momento de curtir, né? De fazer com que tudo que elas fizeram, todos os desgastes, todos os treinamentos, sábados, domingos e feriados, ali eles estivessem representados pela satisfação de dever cumprido. Então o que a gente queria é que elas tivessem isso, o compromisso de representar uma nação, mas ao mesmo tempo a certeza de que o que elas estão fazendo é o 100% delas, é o melhor que elas podem fazer. Ninguém ia fazer milagre, elas tinham que fazer o que elas treinaram. Então usamos essa estratégia. Olhando os outros clubes, eu ia dizer, os outros países, nós vimos que tinha muita falha de execução. E nós não tínhamos séries com dificuldades altas. E assim mesmo, aquilo que a gente estava arriscando não era de uma dificuldade altíssima, mas ao mesmo tempo tinha um risco de queda. Então, viemos para o hotel. Quando nós voltamos para o ginásio, no outro dia que já era competição, nós já tínhamos acertado com elas, com as meninas, que nós faríamos algumas alterações nas séries, para poder usar como estratégia a qualidade de execução. E essa foi a nossa forma de fazer com que elas entrassem mais seguras, mais limpas e que a gente estivesse realmente na disputa com todos os outros. E deu certo, né? Então, graças a Deus, deu certo, nós conseguirmos fazer com que elas fossem mais seguras, mais firmes. Nós tínhamos 5 meninas, só que a Tawane, que está no processo, né, de transferência da MS para o Cegim, ela machucou o pé no pódio, no treino de pódio, ela saltou, chegou bem, mas ela virou o pé na chegada. E aí isso nos deu um desfalque, porque a ginásio é assim, tu leva 5 meninas, 4 competem e 3 notas valem. Então, nós não tínhamos como contar com ela. Ela não tem uma lesão grave, mas ela teve uma lesão que impediu ela de participar, porque foi algum estiramento ligamentar. Então, ela está com dor, não pode colocar o pé no chão e não valeria a pena a gente arriscar nesse tipo de situação. Então, ela ficou fora, nós só tínhamos as 4 meninas para contar. Então, todas fizeram todos os aparelhos. E a gente tentou usar, então, dessa estratégia de tirar. Mesmo quem tinha uma série mais simples, a gente tirou o que tinha risco e apostamos na execução. Então, se nós formos falar sobre o desempenho delas algumas foi bom, outras foi satisfatório, mas dentro do contexto que nós vivemos de ter somente um dia de treino, depois de ficar 4 dias sem treinamento e mais o processo do voo e tudo mais, então foi muito bom o desempenho delas na fase da equipe, na competição classificatória. E nós comemoramos sim, elas comemoraram muito, ficaram bastante felizes com o bronze. A equipe da Ucrânia é uma equipe boa, as meninas são do time número 1 da Ucrânia, a Turquia, time número 1 da Turquia também. Então,
Eu acho que acredito que de Taipei também. Então, nós ficamos, sim, muito felizes com o nosso resultado. Adri, muito obrigado por essa participação. É sempre acrescenta muito os conteúdos que você traz, né? Sejam informativos ou sejam eles técnicos. Daí, gente, a gente vai para finais por aparelhos e dessa vez tivemos 6 finais brasileiros. Olha que legal. A começar pela Francine, que se classificou na trave, no salto e nas barras assimétricas. E além dela, a Isabela Machado chegou nas finais de solo, trave e as barras assimétricas também. Conta pra gente como é que foi, Adri. Saídos os resultados, né, passados nós sabermos das finais, o que cada uma tinha, nós sabíamos que a nossa maior chance era realmente com a Francine no salto. E assim, o primeiro dia as notas foram muito ok's, assim, sobre qualidade, nota de dificuldade, eu concordei com as notas, não vi nada de diferente. As finais já não tanto. As finais tiveram uma discrepância bastante grande sobre execução. Por exemplo, a Francine fez os saltos melhores do que ela fez no dia da classificatória. As notas foram um pouco mais baixas. Eu diria que ok, porém, outras com uma qualidade infinitamente inferior, até nota de dificuldade de salto inferior, com execução mais alta. Então, ali vai um pouco da malandragem, né, dos países, e a gente não pode fechar os olhos e dizer, não existe. Existe uma politicagem e existe uma malandragem do eu te ajudo aqui, tu me ajuda ali, né? Então, como nós não estávamos com uma equipe, a nossa equipe de ponta, eles se aproveitam desse tipo de oportunidade, né? E eu sempre digo para as meninas, a gente não pode dar margem para alguém tirar as nossas notas. A gente tem que ser sempre 2 vezes melhor que os outros. Onde tu der margem para 1/10, esse 1/10 pode virar 3, o 3 pode virar 5. Então, as finais foram um pouquinho mais difíceis em termos de politicagem, tá? Vou usar essa linguagem, para um bom entendedor tudo sabe. Mas a nossa estratégia inicialmente era usar a série completa, porque foram retirados, nós tiramos elementos da paralela, tanto da Isabela como da Fran, que foram as 2 meninas que pegaram as finais, né, nos aparelhos, foram a Isabela e a Francine. Tiramos elementos da trave também, adaptamos algumas coisas, no solo também, só no salto da Fran que não se mexeu. Mas usamos a estratégia que nós tínhamos usado na classificatória, tentar ajustar alguma coisa da série, mas sempre priorizando a qualidade. Já que nós não tínhamos uma nota de dificuldade alta, a gente precisava de execução. Então, essa foi a aposta. Aquilo que elas estavam seguras, aquilo que elas poderiam fazer com excelência. É claro que a gente sabe que a queda está presente, principalmente numa faixa etária de juvenil, né? Porque não é só a qualidade técnica, mas vem o controle emocional, vem uma série de coisas por trás. Mas essa foi a nossa estratégia. Nós acabamos conseguindo uma medalha de bronze com a Fran, beiramos ali muito próximo uma medalha com a Isabela na trave. Acabou que não valeu a sequência de dança dela na trave, ela deu uma balançadinha, ou se não for uma balançada, uma hesitada, e aí não foi dada essa sequência. Esse evento não teve vídeo, então não tinha um recurso com a opção de olhar o vídeo e tirar a dúvida. Isso foi definido antes, tá? Então é uma das coisas que diferencia de um evento normal. Por exemplo, a gente viu na classificatória meninas com protetor de punho vermelho, meninas com o decote maior do que o top que estava por baixo, então estava aparecendo. Vimos 2 treinadores homens, então são coisas atípicas que acabam fazendo uma diferença também, né, nas notas. Em termos de qualidade, digamos assim, de desempenho,
A Isabela não é minha menina. Eu confesso que foi a primeira vez que eu entrei com ela em competição. Espero poder acompanhá-la muito tempo ainda. É uma menina jovem, uma ginasta jovem. Ela tem uma plasticidade muito bonita, né? Ela é uma menina elegante, tem uma perna linda. Precisa trabalhar mais, como todas as outras, óbvio, mas é uma menina que apresenta uma qualidade muito boa de execução. Então, pode não ser uma menina com grandes dificuldades, mas ela é limpa. Então, essa é uma qualidade que ela tem e ela precisa ser agora na mão da Irina. E, claro, com todo o potencial que o Pinheiros já tem dos seus treinadores, né? Hoje viemos com a Nayara para acompanhar a seleção. Mas nós temos lá dentro treinadora como a Bia, que tem uma experiência já enorme, a Rafa, que está acompanhando, agora a Irine e a Carol. Então tem um time gigante lá. As meninas vão melhorar com certeza, todas, muito. Então, eu acho que nós temos que esperar um pouquinho e ver tudo que vai aparecer, tudo que vai mudar, é uma nova gestão, um novo pensamento, é um novo conceito, e isso vai fazer com que todo mundo mude e dê uma reviravolta dentro do Pinheiros. E a Isabela é uma menina, claro, com potencial grande e com uma qualidade da plasticidade da ginástica muito boa. A Fran treina comigo, então eu sou suspeita, mas a Fran é um tipo físico mais forte, né? Ela não tem a plasticidade da flexibilidade, ela é uma ginasta potente, ela é uma ginasta muito mais saltadora, né? Ela gosta muito do solo, então ela tem um solo. Ontem a gente tirou o duplo da última passada por uma questão de estratégia e porque elas não estavam tão bem treinadas em termos de resistência e tudo mais, em função do tempo que elas ficaram paradas, e isso tudo reflete no que elas vão apresentar. Então, o que vai repercutir, né, na verdade, em relação à série dela, pelo tempo que a gente ficou parada. Ela tem uma série com 2 duplos, ela tem série com meia mortal, ela faz uma meia pirueta, e é difícil de colocar nesse sistema que nós entramos agora. Então, a gente optou por simplificar tudo. Só que ela é uma ginasta que precisa de acrobático, ela precisa de força, ela precisa de movimentos mais fortes, mais potentes, diferentes da Isabela. Exatamente 2 linhas completamente diferentes. Uma ginasta que tem a plasticidade e a elegância, e uma ginasta que tem a força bruta e precisa de movimentos de potência. Então, o tempo vai nos ajudar a trabalhar, a melhorar, a fazer com que elas tenham performances melhores em termos de experiência, de trabalho, né, de eventos que elas venham a participar. Eu espero que eu tenha colaborado, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho como é que foi a nossa rotina aqui. Eu vou dizer para vocês que Ginasíade não é fácil, tá? Para quem é novo, é um evento que ajuda muito a entender o quanto o nosso Brasil está melhor do que N países espalhados por aí. Às vezes a gente chega, vou fazer agora uma reflexão, mas muitas vezes eu tô lá num evento como coordenadora da parte técnica da arbitragem, a gente está num evento, chega e escuta algumas coisas, tipo, essa mesa, esse salto, esse espaço, não sei o quê. E aí a gente vem para um evento fora do Brasil e a gente vê coisas que não são mais compatíveis com o nível de ginástica que a gente tem, com a excelência de eventos que a gente tem. Então, a Ginasíade mostra um pouquinho que a nossa realidade brasileira hoje é infinitamente superior a muitos lugares. Então, o Brasil é um país de terceiro mundo, mas a nossa ginástica está no primeiro mundo. Então, quero aproveitar e deixar um super beijo, dizer que as nossas meninas são meninas inexperientes,
deixar o recado delas, elas são sonhadoras, elas têm objetivos, elas querem crescer e a gente está dando oportunidade para não só a nossa primeira seleção do Brasil, mas para aqueles todos que estão trabalhando, buscando alto rendimento, oportunizando novos treinadores, oportunizando novas ginastas e fazendo com que a gente tenha uma pirâmide com uma base muito maior, né? Um esquema piramidal gigante. Muitas crianças na base e a partir daí a gente vai crescendo e vai chegando lá no topo, quem sabe, com um super resultado para 28, 32, assim como nós tivemos em 24, assim como nós já tivemos em 20. Então, a excelência do trabalho e da continuidade é tudo isso, tá bom? Um beijo gigante, agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês e qualquer coisa é só me chamar, que eu adoro. Na verdade, sabe que eu queria ser apresentadora, né? Muito. Primeiro eu quis ser Paquita da Xuxa, aí não deu certo, eu já estava velha. Mas eu queria ser apresentadora, quem sabe, né? Eu posso trabalhar aí com vocês. Tá joia? Um grande beijo e vejo vocês em seguida no Troféu Brasil. Adri sincerona, né? Adorei. E eu acho muito importante mesmo a gente receber esses tipos de feedbacks, ainda mais de pessoas como a Adriana Alves, né? Que estão na ginástica artística trabalhando firme, pesado, para carregar o esporte do nosso país, quase que em tempo integral, né? Então, escutar esse feedback de uma pessoa como a Adriana Alves, para mim, assim, é importantíssimo. Obrigado, Adri, espero também ver você no Troféu Brasil, hein? Brasília, tamo junto. É isso, né, Cedric? Chegamos no final. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Adri, mais uma vez pela participação. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E agora, Ícaro, cabeça em Gessolo e Osijek, né? Tá chegando. Isso mesmo, cabeça em Gessolo e Osijek. Só lembrando que, né, Osijek é uma etapa da Copa do Mundo. A gente vai estar lá com o Caio Souza e o Thomas Florencio, buscando medalhas em, acredito eu, todos os aparelhos, Força Meninos. E Gessolo, né, digamos que será a competição por equipes mais importante do ano. E a gente está lá com nossa seleção A, as top das top, para buscar esse ouro aí numa disputa contra Estados Unidos, Itália, Romênia, que está com um time A também fortíssimo. A Alemanha também está com um time bem forte, o Canadá está com um time legal. Então, vamos ver aí, Gessolo, que vai ser nessa semana agora, né? De quinta a domingo. Gessolo, vamos lá. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer demais aí quem assistiu ou ouviu mais essa edição do Gym Podcast Brasil. Vocês sabem que aqui vocês são de casa, então podem chegar chegando. A gente está lá nas redes sociais, aguardando vocês também. Podem procurar Gym Podcast Brasil ou Gym Blog Brasil no Instagram. No Facebook a gente está com Gym Blog Brasil. A gente também tá no YouTube e no Spotify com o Gym Podcast Brasil. Gente, desculpa, passou uma moto aqui, mas eu não vou regravar esse áudio, não. E para quem quiser bater um papo de ginástica a qualquer hora do dia, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, é a Gym for Fun. É só você acessar o nosso site, que lá tem um linkzinho para entrar na comunidade, ou chamar a gente no inbox do Instagram, que a gente manda o link para vocês também, viu? Tamo junto, muito obrigado mais uma vez, vamos ficando por aqui. Mas é isso, gente. Desculpa aí pela voz meio fanha, tô recuperando de uma sinusite, mas semana que vem já tô bem melhor. Tchau para todos e até o próximo episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.